para mais um vídeo no livro de Atos. Atos é um livro aí chamado Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Agora nós vou puxar o capítulo 15 de Atos. Quero começar aí do versículo 10, para a gente ter uma visão da palavra de Deus. Vamos começar do primeiro, né? Em nome de Jesus, para a gente ver logo aqui, ler um pouquinho no primeiro, para a gente ver quem é o povo que quer isolar a morte de Jesus aqui no livro de Atos, né? De Atos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidar conforme o uso de Moisés, não podes ser salvos. Mas aqui já era depois da morte de Jesus. Aqui a lei de Moisés já tinha parado. Aqui só tinha os apóstolos chorando, ainda sem entender de nada da morte de Jesus. Mas aparece esses caras que vêm da Judéia, deve ser irmão de Jesus, porque a eles vindo da Judéia, eles têm símbolo de ser judeus, e Jesus é judeu, como se eles vêm dizendo: não, nada não, Jesus eu conhecia de cor, e ali foi simplesmente um profeta que viveu e mentiu, e para vocês verem, já morreu, não vale nada. E nós não temos nenhum compromisso em chorar, nós não temos compromisso em fazer mandamento dele, não. Vamos prosseguir seguindo a lei de Moisés. 613 pontos, fazendo jejum nos montes, comendo Páscoa, bebendo vinho, né? Um material lá que já é erva magra, comendo bode, essas coisas, assado no dia da Páscoa. Vamos continuar matando, vamos continuar respeitando sacerdócio aí, colocando reis e profetas no nosso meio para nos guiar. Vamos fazer os 613 pontos da lei para continuar. Não vamos ligar para Jesus, não. É isso aqui a ideia desses caras que vêm da Judéia. O versículo 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, que era verdade, tinha que alguém se levantar mesmo, né? Contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O negócio pegou pesado lá, né? Isso aí abalou a Barnabé e a Paulo. Eles disseram: não vamos resolver isso não. Vamos ver o que é que Pedro, Tiago, João, pessoal lá, os apóstolos, né? Vai resolver acerca disso. Nós não podemos deixar assim. Jesus já morreu, né? Não pode deixar assim. Foram resolver esta questão, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja,
passavam pela Fenícia, por Samaria, cantando a convenção dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Então Paulo não perdeu a viagem. Enquanto ele vai a caminho de Jerusalém, ele vai pela cidade e vai pregando o evangelho, e as pessoas vão entendendo e vão crescendo a multidão, porque vão acompanhando ele e vão esquecendo aquela maldade, aquela triste fala daqueles irmãos que saíram da Judéia para falar essas coisas. Paulo tinha a palavra verdadeira para pregar, portanto, as pessoas estavam acompanhando ele com alegria. Não era pregador que se levanta agora nesse tempo dizendo: você é ladrão, que Deus diz, porque você não traz dízimo. Você é amaldiçoado, que Deus diz, porque você não traz dízimo, não traz oferta. E agora não é mais que eles não querem nem tanto somente dízimo de dinheiro, nem oferta de dinheiro. Agora eles querem carro, querem moto, querem avião, querem fazenda. São criminosos, certo? Porque é mentindo que eles conseguem essas coisas. É com a falsa oração na cabeça de besta que eles conseguem essas coisas. Não é a palavra de Deus que eles pregam. Eles enganam com a palavra de Deus para buscar para si bens, coisas deste mundo, coisas dos outros, deixando pai de famílias em vão, em peso, com fome, carregando seus bens para si, dizendo que aqueles pais de família estão dando para Deus, quando eles são o recebedor daquelas coisas. Dizendo que aqueles templos é a casa de Deus, para enganar as pessoas. O livro de Atos, mesmo aqui no capítulo 17, no seu versículo 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Certo? Por que não habita em templo feito por mão de homem? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus habita nos homens. Deus habita nos nossos corpos, nas nossas vidas. Deus não habita dentro de um templo feito de pedra. O versículo 4 diz assim: e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos. Não foram ignorados. Foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então Deus, eles não anunciaram de primeira aquela desgraça que ouviram dos primeiros irmãos que vieram da Judéia. Eles anunciaram a bondade de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus que aconteceu quando eles iam para Jerusalém, quando eles encontraram o povo, quando o povo via que eles não eram corruptos, quando o povo via que eles não eram ladrão, quando o povo viu que eles não eram traficantes de palavra de Deus, quando o povo viu que eles não eram criminosos mentindo, usando o nome de Deus para tirar pobreza do povo, para tirar o que o povo já não tem. O povo viu que eles falavam a verdade, o povo viu que eles não tinham nenhum interesse em mentir.
porque o foco deles, o povo viu que era agradar, né? Não só a Deus, mas a todo o povo, com a palavra de Deus. Hoje esses pregadores criminosos dizem que não fala a palavra para agradar ninguém, mas fala a palavra para as pessoas voltar sem entender nada, voltar odiada, voltar culpada, voltar como se fosse ladrona para suas casas. Isso é o que eles tentam fazer e fazem nas chamadas igrejas das pessoas. Colocar fardo pesado para que as pessoas não possam levantar, quando eles nem com o dedo querem mexer. Lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1 em diante, você vê a maneira que eles estão tratando os que eles chamam de servo deles. Levando uma palavra mentirosa, colocando um fardo pesado naquelas pessoas, e aquelas pessoas não têm sossego. Aceitam Jesus para ser livre e acaba sendo pior do que os escravos da lei de Moisés. Porque agora eles não têm só 613 pontos da lei de Moisés, eles têm mais. Eles não podem usar uma roupa, eles não podem usar um sapato, eles não podem usar uma calça, eles não podem usar um sutiã, meio culto, uma coisa. Eles não tem mais, porque agora tem vigia, olhando para as pessoas, olhando tanto para os homens como para as mulheres. Em vez de a pessoa aceitar Jesus para ser livre, dizer a partir de hoje eu posso usar o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, não. Aceitou Jesus, eles repreendem. E você começa a viver agora debaixo de cabresto. É isso que esses vagabundos que se chamam bispos, pastores, missionários, apóstolos estão fazendo com as pessoas. E alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, o necessário, circuncidar de novo. Era necessário circuncidá-lo e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Eles acompanharam, quando chegaram lá, disseram, é assim mesmo, é assim que eu quero. É necessário que vocês façam isso. Porque senão assim vocês são amaldiçoados, são ladrões, são prostitutos, são desviados. E congregaram-se, pois, os apóstolos. Agora como estão lá os apóstolos, né? E os anciãos, para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós,
purificando os seus corações pela fé. Certo? Quer dizer, Deus pega Pedro, que era um dos apóstolos, e faz ele entender que os gentios, que somos nós, e judeus, são uma só pessoa. Agora não há mais grego, não há mais gentio, não há mais servo, não há mais livre, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Deus abre a mente de Pedro e mostra isso. Isso não é para tornar agora tanto judeu como grego, como gentio, como toda a classe de pessoas em dizimista, não. Não é para juntar, fazer com que agora todos sejam igual, ou seja, todos sejam dizimistas, não. Se fosse para todos ser dizimista, era para todos dar o dízimo para a tribo de Levi, que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5. O filho de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. Então, o versículo 10 diz assim, olha. Agora, pois, por que tentas a Deus, pondo sobre a serve dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudamos suportar? Ou seja, vocês estão livres, né? Para que esse jugo? Que vem dentro de Abraão, Isaac e Jacó. Esse jugo vem pesado sobre os ombros dos homens. E agora não precisa mais. E a gente vê esses pastores, esses apóstolos, esses bispos, esses missionários, com esse fardo pesado nos ombros das pessoas direto. A gente tem que repreender isso, porque isso não é bom para o povo. Isso é roubo, isso é ganância, isso é burrice das pessoas que escutam os pastores e aceitam como seus, né? Porque a palavra de Deus que permanece para sempre não sai da boca destes homens com verdade. O versículo 11 diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Certo? Então agora seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, agora judeu e grego é salvo pela graça, judeu e grego, gentios, pessoal, todos juntos é salvo pela graça, sem dízimo, sem oferta, né? Sem dízimo, sem oferta, sem nada de compromisso. Você pode fazer, ajudar o mais rico, que é mais rico, que tem dinheiro, ajudar o mais pobre, ainda está valendo hoje. Você tem muita casa e tem pessoas perto de você que não tem nada, dá uma para ele, divide, tem muito dinheiro, faz com que parte do seu dinheiro chegue àquele pobre miserável que trabalha e não pode pagar nem as dívidas. É isso que está valendo hoje. Não é você ser rico, milionário e fazer com que tomar mais e mais de quem não tem nada, que é isso que estão fazendo. Estão inventando toalha do sangue, estão inventando martelo de justiça, estão inventando feijão ungido, estão inventando meia abençoada, estão inventando todo tipo de coisa para vender e tudo é mais caro do que nas lojas. 1 quilo de feijão agora custa 5, 6 reais para nós comprar no mercadinho. Um caroço de feijão desses homens, pastores, de um apóstolo aí,
custou R$ 1.000 na pandemia. O mais barato, caroço, para aquelas pessoas que eram pobres que não podia, custou R$ 100. Um caroço de feijão. Certo? Quer dizer, 1 quilo de feijão, para quem não tem dinheiro, já é pesado pagar R$ 5 num quilo de feijão. E você comprar um caroço por R$ 1.000. É esse o ensinamento que nós temos visto desses homens aí. Estes homens têm feito campanha da Assembleia de Deus mesmo em São Paulo. Fez campanha dos R$ 1.000. Um pastor foi repreendido lá por eles mesmos. Um pastor do meio deles se levantou e repreendeu o dono da máfia, que queria pegar dinheiro de R$ 1.000 consagrado para ser depositado na conta dele, dizendo que era mandamento de Deus as pessoas fazer aquilo. E as pessoas começaram a depositar, acreditando que era mandamento de Deus. E a Bíblia diz aqui no 12, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que cantavam, né? Quão grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles, entre os gentios. Né? Agora os gentios estão alegres, estão no meio dos apóstolos, mas agora os apóstolos, os judeus, não são mais dizimistas, não são mais queimadores de incenso, não são mais queimadores de animais no monte, não são mais fazedores de sacrifício, não são mais oradores, não são mais cumpridor dos 613 pontos da lei de Moisés. Agora, gentio e judeu são a mesma pessoa, podendo trabalhar e dormir a noite toda, poder estudar, poder comer, poder beber, poder almoçar, poder jantar, sem compromisso, sem acusação, sem medo. Aí aparecem esses pastores do nada e oprimem as pessoas de novo. E as pessoas estão passando mal na mão desses pastores. Porque esses pastores usam o livro de Malaquias para chamar de ladrana e de amaldiçoar dessas pessoas. E o versículo 13 diz, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Né? Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais
meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Aqui eles colocam uma mola na cabeça dos crentes, né? Por causa disso aqui. Veja que a palavra diz que a edificação do tabernáculo de Davi aqui não é colocar pedra, não é colocar broco, não é fazer um grandão templo daquele que está feito lá em São Paulo, para poder os homens ir lá e aceitar Jesus como eles fizeram hoje. É para que o povo, esse tabernáculo é edificado das suas ruínas. Das suas ruínas. Ou seja, pessoas que não conhecem a palavra de Deus agora vêm e entendem a palavra de Deus, deixa de ser ruim para agora ser bom, deixa de ser mal para agora ser bom. Aqui não é levar um templo a consertar, construir de novo o templo de Salomão, como ele disse que construíram lá o templo de Salomão. O templo de Salomão ninguém nunca constrói, porque o templo de Salomão era templo de Salomão porque Salomão construiu o templo. Então, se eu construo a casa é minha. Mas se o Edir Macedo, se o Valdemiro, se o Marco Feliciano, se qualquer um agora no Brasil construir um templo, ele pode ser do tamanho do mundo. Ele não é o templo de Salomão, ele é do cara que construiu. O templo que o pessoal acha que é o templo de Salomão, que está construído em São Paulo, o templo é de Edir Macedo. Porque Salomão já morreu. Salomão não constrói mais templo. Então, a palavra de Jesus faz com que faça ninho na cabeça dos homens. E os homens acreditam que a palavra de Deus que está escrita na Bíblia é de Macedo cumpriu, construindo aquele templo e chamando templo de Salomão. Mas as pessoas que têm mente boa vê que ali não é de Salomão. Como é de Salomão se não foi Salomão que construiu? Salomão não construiu. Salomão era um homem que construiu o templo e chamou ele de casa de Deus, chamou ele de casa de oração. Aquele templo que o Edir Macedo construiu é templo de Edir Macedo, não é templo de Salomão. É ali onde tem toda a ganância, é ali onde tem todo o medo, é ali onde tem toda a mentira, é ali onde tem todo o roubo, é ali onde tem toda a feitiçaria, é ali onde tem todo tipo de coisa. Está ali dentro. Né? O feiticeiro, macumbeiro, que eles condenam tanto, não chega nem ao meio da feitiçaria desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, desses missionários. Eles trabalham em nome de Jesus para arrancar dinheiro do povo. E muito dinheiro, porque as pessoas pensam que estão dando para Deus. E Deus não precisa de dinheiro. Deus não quer templo. Deus não habita em templo. Deus habita no templo que Ele criou. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Por isso, os caras são repreendidos por Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz que as pessoas são ladrão, que as pessoas são amaldiçoadas. Veja o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem está falando isso é os judeus. Aqueles que Malaquias diz que eles são ladrão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro.
é os judeus. Paulo é da tribo de Benjamim, que é irmão da tribo de Jesus, tribo de Judá. Versículo 5, no capítulo 5, versículo 1 também diz aqui, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Veja, os pessoal não são livres que estão nessas religiões. Os pessoal dessas religiões têm compromisso de estar lá toda quinta, de estar lá toda terça, de estar lá todo domingo, se for na Assembleia de Deus. Se for em outras religiões, vai mudando. Tem religião que é sábado. Mas é 3 dias por semana, 2 dias, 3 dias por semana. Lá, se não for lá, recebe branca daqueles que se acham mais fortes. Certo? E a palavra diz, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E eles deixam circuncidar. Eles dão dízimo, eles dão oferta, eles vão para monte, eles comem Páscoa, eles fazem orações, eles expulsam demônio, eles curam enfermo. Isso tudo é deixar circuncidar. Então Cristo de nada para eles serve. Eles abandonam, eles negam o sacrifício na cruz. Eles fazem pouco para o que Jesus fez. Mas eles estão usando a Bíblia, dizendo que estão servindo a Deus, dizendo que estão pregando o Evangelho. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio? Em teu nome não curemos os enfermos? Pensa que a resposta de Jesus é boa para eles? A resposta de Jesus é assim, nunca vos conheci. Viu? Apartai-vos de mim, vós, os que praticam a iniquidade. Eles não pregam o Evangelho, eles não pregam graça, eles não pregam amor, eles não pregam bênção, eles pregam iniquidade, eles pregam pecado, eles pregam diabo, eles pregam miséria, eles pregam dinheiro, eles pregam lucros, ofertas, coisas para mudar a vida deles e atrasar a vida daqueles que acham que está servindo a eles. Isso não é motivo de alegria para mim, não. Porque tem pessoas sofrendo na mão deles, acreditando que está servindo a Deus, que até murmuram contra minhas palavras e contra as palavras de outros irmãos que entenderam esta passagem lá. Mas nós esperamos que seja exemplo as minhas palavras. Começou já nessa política, mais de 1.500 foram presos. Crente foram presos por não falar a verdade, por não considerar a justiça, por não respeitar a justiça, por não dar crédito para aquilo que se chama verdade. Foram presos, muitos estão presos e muitos que estão em casa estão com a tornozeleira no pé por causa da incredulidade, mandado por seus chefes, seus pastores, seus bispos. Todos os pastores brasileiros têm um pouquinho de gente lá.
presos, porque eles mandaram. Mas eles precisam ir também, para que eles sintam também desse gosto, dessa bondade deles, que eles acreditavam que o 2023 ia ser um ano bom, um ano de alegria para eles e tristeza para outros. Mas eles caíram presos. Nós parabenizamos ao Alexandre de Moraes, que brigou sozinho com essa raça. Agora tem, graças a Deus, chegou o Fábio Dino, chegou outros e outros aí para ajudar o Lula mesmo, que o Alexandre de Moraes não tinha o apoio do presidente, né? Hoje o presidente dá apoio ou não entra na vida de Alexandre de Moraes, deixa Alexandre de Moraes decidir o que é certo. Isso é bom para que um presidente não entre nas coisas da justiça. Cuide do povo como ele gosta de cuidar, mas cada qual no seu canto. Isso é maravilhoso e nós esperamos que mais e mais sejam presos para que acreditem em Deus, para que acreditem na justiça, para que acreditem no amor, para que não desfaça da bondade dos outros. Porque quando eles tentaram invadir lá, eles não pensaram nos filhos de outras pessoas, eles não pensaram nos velhinhos, eles não pensaram na pobreza, eles entraram lá na maneira de destruí-lo tudo, para que houvesse morte, para que houvesse muitas coisas lá. Mas Deus estava lá. Eles só fizeram quebrar as coisas lá. Mas Deus usou a justiça e eles estão presos. E o nosso presidente está no controle, fazendo muitos e muitos, por nós que somos muito pobres, morrendo, mas acreditamos na justiça de Deus e na justiça dos homens. Que Deus possa abençoar cada um, que a justiça possa trabalhar muitos e muito mais. Que Deus esteja também com a justiça do nosso Brasil, em nome de Jesus. Glória a Deus.